Sabe, eu fico pensando numa coisa. O cinema tem um poder que vai, assim, muito além de só contar uma boa história. Com certeza. É uma máquina de criar empatia, sabe? De fazer a gente viajar para outros lugares, outras vidas. Agora imagina pegar essa potência e levar para dentro da sala de aula. Uhum. No Brasil isso não é só uma ideia. Existe uma lei que, tipo, obriga a exibição de filme nacional nas escolas. Exatamente. E é aí que a coisa fica complexa. Porque uma coisa é a lei no papel, né? Outra é a realidade. Claro. Hoje, a nossa análise vai ser em cima de um artigo acadêmico que mergulha a fundo nisso. É um trabalho de Josenildo Santos de Souza e Maristane Polidori Zamperetti, Certo. para a revista da Fundarte, que investiga essa lei, a 13.006 de 2014. Mas o foco não é só a lei, é o elo mais crítico dessa corrente. A preparação de quem tem que fazer isso acontecer. Os professores. Entendi. Então, nosso objetivo aqui é ir além da manchete "Lei obriga filmes na escola". Exato. A gente vai tentar entender o potencial real que essa lei tem, os obstáculos que impedem que ela saia do papel de forma eficaz e, principalmente, o que essa dificuldade toda nos diz sobre a relação entre cultura, educação e a formação de professores no Brasil. A promessa parece incrível, mas a pergunta é: a gente dá conta do recado? Essa é a grande pergunta. Então vamos começar pelo princípio. O que é exatamente essa lei? O que ela diz que as escolas precisam de fato fazer? Bom, é a Lei 13.006 de 2014. A regra é bem clara. A exibição de filmes de produção nacional é obrigatória. Obrigatória. Sim, para as escolas de educação básica. E não é de qualquer jeito. A lei determina uma carga horária Sei. de, no mínimo, 2 horas por mês. 2 horas por mês. Isso, e o ponto-chave é que não pode ser tratado como um tapa-buraco, sabe? Ou um prêmio. A lei define isso como um componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola. Ah, isso é importante. Integrado à proposta pedagógica. Totalmente. Tem que fazer parte do projeto de ensino. Quer dizer que não é só para passar o tempo. Mas, na sua visão, qual é o grande potencial por trás dessa obrigação? Por que isso seria, tipo, tão transformador? Então, o que os pesquisadores do artigo destacam, e eles citam outros especialistas como a Freschetti e o Migliorin, é que o potencial é gigantesco. Primeiro, a gente está falando de garantir o direito à cultura, que está na nossa Constituição. Para muitas crianças, a escola é o único lugar onde elas vão ter contato com certos bens culturais. Faz todo sentido. Eu fico pensando em cidades pequenas, no interior, onde nem tem sala de cinema. Exato. Muitas vezes o único acesso é a TV aberta, né? Então a escola vira essa janela para o nosso próprio cinema. Especialmente para filmes que estão fora do circuito comercial, que não tem um marketing de um blockbuster, é um ato de democratização do acesso. Entendi. A aposta, como o artigo descreve, é que a escola se transforme num espaço comunitário do audiovisual. Gostei desse termo. Isso muda a dinâmica, né? O filme deixa de ser só um objeto para ser consumido e passa a ser o ponto de partida para uma experiência coletiva, que é estética, é ética, é política. É trazer a arte para o centro do debate. Nossa, isso muda tudo. Então a ideia não é, por exemplo, usar Tropa de Elite só para ilustrar uma aula sobre violência urbana. Não. A ideia é usar o filme para discutir como a sociedade e o próprio cinema representam a violência. A diferença é sutil, mas é gigante. Exatamente, essa é a virada de chave. O artigo usa um conceito do teórico Henri Giroux, que eu acho perfeito, enxergar isso como uma política de educação cultural. Uma política de educação cultural. Isso, o cinema se torna uma ferramenta para os alunos aprenderem a ler o mundo, a questionar as narrativas que eles recebem prontas, a construir as suas próprias visões. Não é aprender com o filme, é aprender a pensar através dele. Ok, o potencial é incrível de fato. Mas se a ideia é tão boa, por que a gente ouve falar tão pouco da aplicação real dessa lei? Onde é que a engrenagem trava? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Toda essa visão de transformar a escola num polo cultural esbarra numa realidade muito dura, que o artigo aponta como o verdadeiro nó da questão. E qual seria? A formação dos professores. A lei pode ser a melhor do mundo, mas se quem está na sala de aula não tem as ferramentas, o conhecimento e o suporte, ela vira letra morta. Mas será que a lacuna é tão grande assim?
Afinal, professores são profissionais da educação, lidam com diferentes materiais o tempo todo. A investigação mostra que sim, é muito grande. Os autores citam outros estudos de pesquisadores como Gatti, Guimarães, que pintam um quadro preocupante. Certo. Os currículos dos cursos de pedagogia, das licenciaturas, em geral, ainda são muito fragmentados, sabe? Presos a modelos do século passado. Eles não foram pensados para dialogar com a cultura digital em que os alunos de hoje estão imersos. Você está dizendo que, enquanto o aluno vive no mundo do TikTok, dos videojogos, do streaming, a formação do professor ainda está, em muitos casos, presa no eixo do livro didático e do quadro negro? Exatamente, há um descompasso brutal. O artigo argumenta que a formação não preparou os professores para lidar com a linguagem audiovisual como uma linguagem central do nosso tempo. Entendi. E para que não pareça um problema só nosso, eles trazem dados de outros países. E o que esses dados mostram? A situação lá fora é muito diferente? Depende de onde a gente olha. O artigo menciona um estudo feito em 58 universidades na Espanha, que é de cair o queixo. Ah, é? A pesquisa, de um autor chamado Lorenzo Lidó, descobriu que 88,4% dos futuros professores... 88%? Sim, eles não receberam absolutamente nenhuma formação sobre como usar o cinema de forma didática na sala de aula. Nossa, é um número absurdo. Basicamente, quase 9 em cada 10 futuros professores espanhóis saem da universidade sem a menor ideia de como trabalhar com cinema. É isso, mostra que não estamos sozinhos nesse barco, né? De forma alguma. Mas o artigo também traz o contraponto, que é o caso da França. Lá o modelo é muito mais consolidado, o cinema entrou no currículo do ensino secundário em 1984. Nossa, faz tempo? Muito. Começou de forma mais tímida, com cineclubes, e foi evoluindo até se tornar um currículo cinema audiovisual bem robusto. E o que a França faz de tão diferente que funciona? É só uma questão de tempo, de tradição? É muito mais do que isso. É uma questão de filosofia. A investigação destaca que no modelo francês, o cinema é visto como um local de aprendizagem coletiva. Um local de aprendizagem coletiva. Exato. Ele não é uma matéria isolada, mas um eixo que promove projetos interdisciplinares, colaboração entre alunos e professores. Eles realmente integraram o audiovisual na cultura escolar de forma sistêmica. Não como um adereço, sabe? Entendi. O modelo francês mostra que é possível, mas exige um projeto de longo prazo, investimento e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Ok. Então, saindo um pouco da formação e dos exemplos de fora, vamos trazer a discussão para o chão da escola brasileira. Na prática, no dia a dia, quais são as barreiras que um professor encontra para cumprir essas 2 horas mensais? O artigo levanta vários pontos muito práticos. O primeiro e mais óbvio é a infraestrutura. Ah, claro. A escola tem um projetor que funcione bem? Tem um sistema de som minimamente decente? Tem um espaço que possa ser escurecido para criar um ambiente de imersão? Em muitas realidades, a resposta é não. Entendo. E mesmo que a escola tenha o equipamento, surge outra questão. Onde encontrar os filmes? O professor tem que se virar para achar os títulos? Ou existe algum acervo, algum catálogo? Esse é um ponto crucial. O acesso e a curadoria. Um professor de história ou geografia pode não ser um especialista em cinema, né? Com certeza não. Que critérios ele deve usar para escolher um filme? Como saber o que é adequado para uma turma do 6º ano versus uma do 3º ano do ensino médio? Essa curadoria exige um conhecimento específico que, como a gente já viu, a formação geralmente não oferece. Isso gera uma insegurança enorme no educador. E eu adicionaria mais um desafio aí: o tempo. Ali fala em 2 horas por mês. Parece pouco para fazer algo realmente significativo, né? Pois é. Se você só exibir o filme, já se vai quase todo o tempo. Onde fica o espaço para o debate, para a análise, para uma atividade criativa depois? Exato. E esses desafios todos, de infraestrutura, acesso e tempo, eles foram brutalmente expostos durante a pandemia de Covid-19. O artigo conecta isso de forma muito inteligente, citando estudos mais recentes, a dificuldade gigantesca que a gente teve para implementar o ensino remoto em 2020. Nossa, nem me fale. Revelou a precariedade tecnológica, a desigualdade de acesso e a falta de preparo dos sistemas de ensino para trabalhar com o digital. É uma ótima conexão. A pandemia foi uma espécie de teste de estresse para o sistema. E ele não passou.
A dificuldade para fazer uma aula por vídeo é prima irmã da dificuldade de exibir um filme com qualidade na escola. Exatamente. Os problemas de base são os mesmos. Isso reforça a tese central. Não adianta ter a lei se não criamos as condições para que ela se concretize de forma justa. Claro, o risco é que ela só seja cumprida nas escolas particulares ou nas públicas mais bem equipadas. O que só aprofundaria o abismo da desigualdade educacional. Dado específico no artigo que mostre o tamanho do problema no nosso contexto? Tem um que eu considero mais impactante de todo o estudo. Qual? É de uma pesquisa feita com estudantes de pedagogia na UERJ, ou seja, futuros professores, pediram a eles que listassem filmes de que se lembravam. O resultado foi que menos de 10% dos títulos mencionados eram brasileiros. Menos de 10%? Isso é um choque. Pois é. Então, o problema não é só não saber como usar o cinema brasileiro. O problema começa antes, em nem mesmo conhecer o nosso próprio cinema. Exatamente. A lacuna cultural é muito mais profunda do que a gente imagina. A memória afetiva e cultural desses futuros educadores já é colonizada pelo cinema estrangeiro. Nossa, que forte isso. Como podemos esperar que eles se tornem mediadores de uma cultura cinematográfica nacional se ela mal faz parte do repertório deles? É por isso que os pesquisadores defendem que não basta a lei. Certo. São necessárias políticas públicas de apoio, como a criação de catálogos de filmes pensados para escolas, com guias pedagógicos. É preciso dar ferramentas e repertório a esses professores. E fica claro que o desafio é complexo e multifacetado. Então, juntando todas essas peças, qual é a conclusão principal do artigo? Para onde os pesquisadores apontam? Se a gente ligar tudo isso, a conclusão é que, embora a lei seja um marco e um avanço, ela sozinha não opera milagres. O seu imenso potencial cultural e pedagógico está travado por lacunas gigantescas na formação de professores. Entendi. É urgente repensar os currículos dos cursos de licenciatura para que o cinema e a linguagem audiovisual entrem de vez na formação, não como um tópico exótico, mas como um eixo estruturante. E aqui, imagino, volta aquela ideia do professor como um agente cultural, certo? Exatamente. O artigo resgata o conceito do Giroux, de formar professores que se entendam como produtores de cultura. Profissionais que não são meros reprodutores de conteúdo ou aplicadores de técnicas, mas intelectuais capazes de mediar, interpretar, criticar e criar cultura junto com seus alunos. E para isso eles precisam dominar as linguagens do seu tempo. E a linguagem audiovisual é, talvez, a principal delas hoje. Certo. E na prática, por onde começar a fechar essa lacuna? O artigo sugere algum caminho concreto? Sim. E é uma proposta muito interessante. A principal sugestão é a criação de parcerias muito mais fortes e sistemáticas entre as escolas da educação básica e as universidades. As universidades que formam os professores. Exato. E como funcionariam essas parcerias? A ideia é quebrar o muro que muitas vezes existe entre a universidade e a escola, sabe? Em vez da universidade formar o professor e anos depois oferecer um curso de atualização, a proposta é criar um fluxo contínuo. Projetos de pesquisa e extensão que envolvam professores universitários e professores da rede básica trabalhando juntos dentro das escolas. Alunos da licenciatura fazendo estágios que sejam verdadeiras imersões e não apenas observações protocolares. Ah, entendi. Seria criar um ciclo virtuoso, onde a formação inicial, na universidade, bebe direto da fonte da realidade da sala de aula. Isso. E a formação continuada, lá na escola, se beneficia da pesquisa e da reflexão acadêmica. Um lado alimenta o outro constantemente. Perfeito. É exatamente isso. O objetivo final, como o artigo conclui, é conseguir finalmente alinhar o que se ensina e como se ensina com as linguagens e os desafios do mundo contemporâneo. É o caminho para garantir que aquele direito à cultura cinematográfica previsto na lei finalmente saia do papel. E se torne uma realidade viva, pulsante, né? E transformadora na educação brasileira. Então, para amarrar nossa conversa, o que temos é uma lei com um potencial incrível de democratizar o acesso à cultura e de revolucionar a pedagogia. Sem dúvida. No entanto, ela esbarra em desafios muito reais de infraestrutura e principalmente num abismo na formação de professores, que não foram preparados para essa tarefa. A solução, aponta o estudo, não é revogar a lei, mas sim
construir pontes sólidas entre universidades e escolas para capacitar e empoderar esses educadores. Perfeito. E para deixar um pensamento final para nossa reflexão. Manda. O artigo foca, com toda razão, na necessidade de preparar os professores para utilizar o cinema como ferramenta pedagógica. Certo. Certo. Uhum. Mas e se o próximo passo nesta pedagogia cultural for preparar os professores para ajudar os alunos a criar os seus próprios filmes, as suas próprias narrativas audiovisuais? Se a leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, é o ponto de partida, talvez a escrita do mundo com uma câmera seja sua evolução natural, numa era completamente dominada pela imagem.